Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos dar início a mais uma videoaula, onde eu estarei apresentando para vocês como trabalhar com gráfico de preenchimento utilizando imagens. O conceito do gráfico de preenchimento, pessoal, eu costumo dizer assim, avanço e recuo. O que seria o avanço e recuo? Nós vamos estar trabalhando com indicadores de performance, os famosos KPIs. Na medida que o resultado avança, ele tem um resultado bom, positivo, o gráfico ele vai preencher respeitando o resultado obtido. Se atendeu a meta, ele vai preencher até chegar no 100% do total da imagem. Na medida que o resultado é ruim, o gráfico recua. Por isso que eu chamo de avanço e recuo. Se ele tem um resultado bom, ele aumenta. Se ele tem um resultado ruim, ele diminui. Tá ok? Eu vou estar apresentando para vocês um projeto que eu desenvolvi voltado para a gestão de produção. O projeto original eu desenvolvi no Excel, e no Excel você tem condições de trabalhar com gráficos, utilizando imagens e obedecendo esse conceito de avanço e recuo. Né? Requer um pouco mais de trabalho, mas atende à necessidade do projeto. No Power BI, nós vamos utilizar de ferramentas extras, que não faz parte das ferramentas nativas de visual. Tá? Eu vou estar ensinando vocês também como baixar essas ferramentas de visual extra para vocês desenvolver essas imagens, né, trabalhando com essas imagens com gráfico de preenchimento. Tá? Então eu vou abrir o Power BI aqui, o projeto já desenvolvido. Então nós temos aqui 3 imagens que representam a indústria, porque o nosso projeto é de produção. Então, aquilo que eu falei para vocês, ele é o conceito de avanço e recuo. Eu vou colocar uma seta para cima e uma seta para baixo. Tá? Se vocês observarem aqui, eu vou tirar a borda. Vou colocar apenas a seta aqui, ó. Nós temos aqui uma imagem apagada. Tá meio opaco, né? Opacidade. O que seria isso? Isso aqui seria aqui, a marca d'água da imagem. Seria o fundo, né? A opacidade. Então, na medida que o resultado for ruim, ele vai recuar, ele vai diminuir no preenchimento da imagem, de acordo com o resultado obtido aqui, ó, onde eu estou colocando a seta. E se o resultado aumenta, melhora, ele vai preenchendo no seu total. Se ele preencher até a chaminé, né, a fumaça que está saindo, ele vai representar 100% da sua totalidade. Então aqui nós temos os resultados 78,10%, 90,06% e 96,76%. Então aquilo que eu falei, na medida que o resultado melhora, ele avança. Se o resultado piora, ele recua. Tá ok? Então, nós vamos estar inserindo essas 3 imagens nesse projeto aqui, num projeto que está em branco, para vocês entenderem. Então, eu vou fechar esse projeto original. Primeiramente, o que nós precisamos para trabalhar com a imagem no Power BI, utilizando o gráfico de preenchimento? Nós vamos buscar uma imagem na internet aqui. Eu coloquei aqui, imagem de indústria PNG. Por que eu coloquei imagem indústria PNG e a extensão PNG? Eu gosto de trabalhar com PNG porque ela não tem a tela de fundo. Geralmente imagens, quando você vai trabalhar com imagem em projetos de dashboard, vem a tela de fundo, isso é ruim, né? Fica uma poluição. Aí você tem que utilizar de algumas ferramentas para poder eliminar essa tela de fundo. Então, geralmente, as extensões PNG vêm com a imagem já limpa, sem o plano de fundo da imagem, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou utilizar aqui esse, onde eu coloquei a seta aqui, ó, Industry Icon. Vou clicar aqui e nós vamos buscar aquela imagem que está no projeto. Ela aqui, ó. Está aqui, só para destacar. Ela aqui, ó, com a borda, delimitei aqui, ó. Essa é a imagem que nós utilizamos. Então, eu clico em cima dela. Eu não preciso copiar a imagem. A única coisa que eu vou precisar é o link dessa imagem. Como que eu faço para obter o link? Clico aqui em cima, passo o mouse e botão direito. Aqui a opção, ó,
copiar link de imagem. Ó. Tá aqui, ó. Tô passando o mouse, ele ficou um pouquinho cinza. Onde eu tô passando o mouse, ele seleciona. Copiar link da imagem. Copiei. Minimizo o navegador. Eu vou abrir o Word. Documento em branco. E vou colar especial. Texto não formatado. Aqui está o link da imagem. Nós vamos precisar desse link. Então, como que funciona para a gente trabalhar com gráfico de preenchimento? Aquilo que eu falei. O projeto original eu desenvolvi no Excel. E com o passar do tempo eu comecei a estudar, pesquisar, falei, eu quero desenvolver esse mesmo projeto, porém na ferramenta Power BI. Só que eu não tinha o conhecimento de trabalhar com gráfico de preenchimento. No Excel, você tem condições de trabalhar com imagem utilizando o conceito de gráfico de preenchimento. Só que no Power BI eu desconhecia, não tinha esse conhecimento. E eu sou inscrito em vários canais de profissionais conceituados no mercado, né? E comecei a pesquisar. E um dos canais que eu sou inscrito, o profissional ensina como trabalhar com gráfico de preenchimento no Power BI. Porém, pessoal, no Power BI ele é um pouco mais simples, mas na hora de você desenvolver essa medida para trabalhar com imagens, utilizando o conceito de gráfico de preenchimento, é um pouco complexo, né? E esse profissional ensinou passo a passo como trabalhar com gráfico de preenchimento e também ele disponibilizou o arquivo dessa medida para os inscritos no seu canal. E eu obtive esse arquivo e adequei à realidade de gestão de produção, tá? E nessa videoaula que eu vou estar apresentando para vocês, eu vou também estar disponibilizando esse arquivo. Nada mais que justo. Na medida que esse profissional disponibilizou, eu também acho importante estar disponibilizando para vocês entenderem e também estudar essa medida. Tá ok? Então vamos lá. Como para ver se esse link está de acordo com o projeto original de gestão de produção, aquele que eu apresentei para vocês. Eu tenho um arquivo aqui, ó, do TXT, aqui, ó, gráfico de preenchimento, ó, onde está a medida. Clico nele, vou abrir, e aqui está o link, ó. O link está aqui da imagem. Eu vou copiar esse link, vou colar embaixo lá no Word, para ver se está batendo. Maximizo, colar. Especial, texto não formatado. E dou um Enter. Então, se a gente vê aqui, ó, https cdn iconcoach.com icon freepng 256, o endereço bateu, tá certinho. Então, beleza, pessoal, tá certinho. Então, o que nós precisamos? Quando você vai trabalhar com imagem, independente do projeto que você está desenvolvendo, seja ele comercial, financeiro, de processo, qualidade, aí a imagem que você vai estar utilizando tem que estar de acordo com o projeto que você está desenvolvendo. Então, no meu caso aqui, que eu vou estar apresentando para vocês, é gestão de produção. Então, eu busquei uma imagem que representa uma indústria, tá? Então, vamos lá. Então, o link está ok. Então, aquilo que eu falei, voltando, você pesquisa no Google lá e busca a imagem. Vamos supor se não fosse essa, eu pegaria uma outra aqui, ó. Vamos lá. Pegaria essa daqui, mesma coisa. Clico no botão direito, ó, copiar link da imagem. Venho aqui no Word, ó, e colar especial, texto não formatado. Aqui já está o link da imagem, que é aquela que eu acabei de copiar, tá? Aqui eu colei no Word para fim didático, para mostrar para vocês o link da imagem, mas vocês podem colar diretamente na medida na hora de desenvolver. Então, beleza. Então, aqui eu vou minimizar, minimizo aqui. Então, vamos para o Power BI. Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, deixa para na hora de desenvolver. Maximizei o Power BI. Então, aqui, pessoal, eu já tenho a ferramenta extra de visual para trabalhar com essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela parece um S aqui, tá? E como que fazemos para inserir um visual extra? Só para reforçar aqui para vocês, pessoal. Para o usuário
inserir um visual extra que não é nativo do Power BI, os visuais nativos do Power BI são esses aqui que eu vou delimitar com essa borda vermelha aqui, ó. Esses são os visuais nativos, que já vem com a ferramenta, padrão, tá? Então, esses dois que estão aqui embaixo, eu vou sublinhar aqui para vocês, ó. Esses são visuais extras, que eu baixei, que eu inseri para atender a necessidade do meu projeto. Então, para trabalhar com gráfico de preenchimento, seria esse daqui, ó. Eu passei a mãozinha ele aqui, ó, HTML Content. Esse eu inseri para poder trabalhar com as imagens aqui, gráfico de preenchimento. Então, para você obter um visual extra, pessoal, o usuário precisa ter uma conta de desenvolvedor na Microsoft, tá? E tem vários vídeos desses profissionais que eles ensinam como criar uma conta de desenvolvedor gratuita no Power BI na Microsoft. Você criando, aí você consegue usufruir de 100% dos recursos da ferramenta Power BI, tá? Então vamos lá. Como que eu fiz para inserir? Aqui tem os 3 pontinhos aqui, ó. Obter mais visuais. Clico. Aparece uma janela, ó. Obter mais visuais. Aí eu vou em pesquisar aqui, ó. HTML. Ele já aparece aqui para mim, ó. É esse visual que nós vamos inserir para trabalhar com gráficos de preenchimento com imagem, tá? HTML Content. Então aqui, como que eu fiz? Cliquei em cima, ele vai carregar. Aí eu tenho a opção aqui, ó, baixar ou adicionar. Aí eu cliquei, no meu caso eu coloquei adicionar. Aí ele já, eu vou fechar aqui, ele insere aqui, ó. Então, antes de nós inserirmos, nós vamos precisar criar 3 medidas, tá? Então aqui, onde está escrito produtividade, eficiência e qualidade, pessoal, aqui é uma caixa de texto simples. Foi lá no menu inserir, caixa de texto, e eu escrevi aqui o título dos indicadores de performance. Então, produtividade, eficiência e qualidade. Beleza? Então vamos lá. Então nós vamos estar. Aqui tem várias medidas já criadas. Vou jogar a imagem um pouco para cá. E aqui, ó, eu numero as medidas para ficar em ordem de ordem crescente, né? Ordem do menor para o maior, para ficar mais fácil. Então aqui, ó, vocês verem aqui, da 35 pula para o 39. Se vocês verem aqui, ó, eu vou destacar aqui para vocês, ó. 35, né, medida 35, já mudou para o 39. Por quê? Eu deletei as 3 medidas que nós vamos estar aprendendo passo a passo aqui para trabalhar com gráfico de preenchimento, tá? Então vamos lá. Então eu vou aqui, ó, clico em medidas, grupo cálculos, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, nova medida. Cliquei em nova medida. Então vai ser a medida número 36, tá? Então vai se chamar gráfico produtividade. Gráfico produtividade. Aí eu coloco igual, Shift Enter. Pressiono Shift e dou Enter 2 vezes. E aí eu vou Ctrl V, que eu vou colar a medida. Opa, na verdade nós vamos fazer novamente. Apaga aqui. Então, eu já tinha copiado o link da imagem, né? Vamos aqui no gráfico, no arquivo da medida, seleciono tudo. Quando eu falo na complexidade, pessoal, do desenvolvimento da medida, é isso aqui, ó. Todos os parâmetros da imagem, né, que esse profissional desenvolveu e disponibilizou. Isso que eu falei para vocês, é um pouco complexo. Pouco não, bastante, né? Tem várias características da imagem, né, parâmetros da imagem, para poder obter o resultado esperado lá, tá? E aqui nós temos uma variável que ele criou, né? Então aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Aqui eu tenho a medida que eu criei, ó. Ele vai chamar variável V porcentagem e aqui é a medida do percentual de produtividade. E aqui, ó, eu tenho aqui uma outra variável que se chama variável opacidade. E eu coloquei
um parâmetro aqui, né? O que seria esse parâmetro? É a transparência da imagem. Então, é aquilo que eu falo, é a marca d'água da imagem. Na medida que o resultado piora, ele vai recuando, né? Vai abaixando esse preenchimento e vai ficando apenas a marca d'água. E na medida que o resultado melhora, ele vai preenchendo a imagem e vai diminuindo essa opacidade. É aquilo que eu falei. Para ele preencher total seria 100%. Se ele atingir 100% da meta do indicador de performance, ele vai preencher o seu total. Se ele atingir 50%, ele vai preencher 50% da imagem. E o restante 50% vai ficar aquela marca d'água. Então aqui você parametriza o nível de transparência da imagem, de opacidade. E logo abaixo é o link da imagem. Aquilo que eu falei, nós precisamos do link da imagem. Então, nós colocamos aqui 3 variáveis, não, variável porcentagem, produtividade, variável opacidade e a variável da imagem. Então, aqui, o endereço do link da imagem. Então, entre aspas, né? E logo embaixo, o return, você coloca todos os parâmetros da imagem. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou selecionar. Vou em editar. Copiar. Vou minimizar. Então, vamos lá. E Ctrl V. Olha lá. Já apareceu aqui. Só para recapitular, pessoal. Aqui nós temos a primeira variável, var v porcentagem, é uma medida número 0,5, que é o percentual da produtividade. É o resultado atingido desse indicador de performance, esse KPI. Aqui é a variável opacidade, é a marca d'água, né? Na medida que recua, o resultado piora, ele vai abaixando e vai ficando apenas a marca d'água. É o nível de transparência. Aqui, a variável imagem, onde você precisa inserir o link da imagem. Você coloca var v imagem, é o nome que eu dei para a variável, igual. Abro aspa e colo o link e fecho aspa. Aqui, return, abro aspa e coloco os parâmetros da imagem. E fecho com aspa. Tranquilo. Tá? O arquivo disponibilizado pelo profissional. E dou um enter. Ó. Prontinho. Inserimos nossa primeira medida. Seria o quê? Gráfico de produtividade. O indicador produtividade. E eu recolho aqui aquilo que eu falei para vocês, pessoal. A medida de percentual de produtividade está aqui, ó. Número 5. Ó. Número 5. Nós vamos trabalhar com a número 6, percentual de eficiência, e o percentual de qualidade, que nós vamos inserir lá na variável, na medida. Tá? Nós vamos trabalhar com essas 3 medidas. Então vamos lá. Criamos a medida 36. Está aqui, ó. Gráfico produtividade. Então vamos criar as medidas, todas elas. Clico em medida novamente. Vou aqui, nova medida. Vou chamar a medida 37. Gráfico eficiência igual espaço Shift Enter 2 vezes e Ctrl V. Então, o que nós vamos mudar aqui? Eu vou apagar aqui a medida 0,5 e vou colocar a 0,6. Ela aqui, ó. Percentual de eficiência. Já aparece aqui para mim. Dou um Tab e beleza. Colocamos que nós vamos trabalhar o quê? Com o gráfico de preenchimento do indicador eficiência. Aqui não muda. O link da imagem também não. O resultado aqui dos parâmetros da imagem também não muda. Então, dou um Enter. Criamos a medida 37, gráfico de eficiência. Agora nós vamos para qualidade. Clico em medidas aqui em cima, nova medida, medida 38. Gráfico, qualidade. Igual, Shift Enter e Ctrl V. Vou aqui na medida, entre colchetes, apago e vou na 7. Aqui, ó, percentual de qualidade. Percentual de qualidade, não muda nada o restante e dou um Enter. Fechei.
E estamos com as medidas criadas aqui, ó. 36, 37, 38. Então, vamos trabalhar agora com a imagem aqui. Então, ferramenta já inserida, HTML Content, clico em cima dela. Aí eu clico aqui, ó, deixo, opa, aqui, jogo ele aqui um pouquinho para cá. Aí eu pego a medida número 36, que é gráfico de produtividade, e jogo aqui, ó, em Values. Ele já, aqui, ó, aparece a imagem. Então, nós vamos fazer quais são os parâmetros da imagem. O tamanho, altura e largura. Então, nós vamos aqui na ferramenta, formatar seu visual. No campo visual, pessoal, aqui, ó, Content Format, não precisa mexer. Measure, Base, Styled, Sheet, também não. Esses dois campos aqui não precisa mexer. A única condição que nós vamos trabalhar é no grupo geral aqui, ó. Geral, eu vou em propriedades, tamanho da imagem. O tamanho dela é 127 por 127. 127 de altura, 127 de largura. E o posicionamento dessa imagem. Nós vamos colocar aqui no campo horizontal, nós vamos colocar posição horizontal 751 e no vertical 218. Prontinho aqui, ó. Inserimos a imagem. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal, no conceito de avanço e recuo. Então, aqui, ele não preencheu o total da imagem, ó. Aqui entra a questão do quê? Da opacidade, da marca d'água. Então, ó, ele preencheu até a torre da chaminé e a fumacinha que está saindo dessa chaminé está apagada. Então, aqui é a marca d'água. E na medida também, se o resultado for ruim, ele vai recuando. Tá? E se o resultado melhora, ele vai representando a seta, ele vai subindo. Tá ok? Por isso que eu falo conceito de avanço e recuo. Então, beleza. Vamos inserir agora a imagem para eficiência. Mesma coisa, HTML Content. Aí eu pego aqui, ó, e jogo ele para cá. Vou na medida número 37 e arrasto para o campo Values. Vou em formatar o visual, na ferramenta do meio aqui, grupo geral, propriedade, mesma coisa, 127 de altura, 127 de largura. Posição horizontal, 934 e 218 na vertical. Prontinho. Então aqui você vê que o preenchimento já começou a pegar na fumacinha saindo da chaminé. Então isso mostra que o resultado de eficiência foi bom, comparando com produtividade. Agora nós vamos para qualidade, mesma coisa. Clico na ferramenta HTML Content, arrasto ela para cá e vamos inserir a medida número 38. Gráfico de qualidade. Vamos, ferramenta formatar seu visual, geral, propriedades, 127, 127. Posicionamento delas, 1119 na horizontal, 1119 e 218 na vertical. Então, o alinhamento feito, nos campos certinho, alinhado com o título, né? Produtividade, eficiência e qualidade. Então, se vocês pegarem aqui, ó, qualidade, se você olhar só pela imagem, demonstra que o resultado foi excelente. Praticamente aí vamos sim, analisando a imagem por si só, atingiu 100%. Então tá. Então para a gente ter uma análise 100%, né, correta, né, para tomada de decisão, nós vamos inserir o que? O resultado obtido. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Aí nós vamos utilizar uma ferramenta nativa, né? Aqui, ó. Vou colocar a setinha aqui, ó. 1, 2, 3, cartões. Então, vou passar o mouse aqui, ó, cartão, clico em cartão e jogo para cá. Então, qual a medida que eu vou inserir aqui?
É aquela medida lá, número 5, ó, percentual de produtividade. Está aqui já, percentual de produtividade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou jogar aqui para vocês ficar mais fácil. Ó. Nós temos percentual e aqui embaixo, rótulo de categoria. Eu não quero esse rótulo de categoria aqui com o nome da medida. Clico aqui, ó, formatar visual. Tá vendo aqui, ó, rótulos de categoria. Eu vou desabilitar isso aqui, não quero. Então, vamos lá. Desabilito, ele sumiu. Então, valor do balão. Então, a fonte vai ser Calibri 16. E negrito. Tá ok? E o tamanho, né? Nós vamos ajustar o tamanho disso aí também. Tá? E a cor vai ser esse cinzinha claro aqui, ó. Pronto. Aí nós vamos no grupo recolha aqui o valor do balão. Vou aqui em geral, propriedades. Vamos lá. Altura 34 e largura 85. E eu vou colocar a posição na horizontal e na vertical. A posição vai ser 772 e vertical 195. Olha lá, já foi para o campo aqui, ó. Pessoal, quando eu trabalho com imagens, cartões, eu já parametrizo vou clicar aqui novamente, no grupo geral, eu já vejo os parâmetros aqui para não ficar arrastando. Na medida que você arrasta uma imagem ou um cartão, ele ajusta o tamanho. A própria ferramenta Power BI faz esse ajuste. Então, eu já parametrizo e lanço as informações aqui e já fica padrão. Não altera em nada, tá ok? Então, eu costumo já parametrizar o posicionamento das imagens, cartões, enfim, caixa de texto, para ficar mais fácil, tá? Então, nós parametrizamos aqui, ó, 78%. Então, a imagem aqui, ela preencheu 78%, com base no resultado obtido em produtividade, tá? Agora, nós vamos para eficiência. A mesma coisa. Clico na ferramenta cartão, vou para a medida 0,6, percentual de eficiência, e adiciono no campus aqui. Aí eu venho para cá, ó, para vocês verem. Aqui, ó. Vou em formatar o visual, desabilito o rótulo de categorias, vou no valor do balão, fonte, Calibri, número 16, e a cor, esse cinzinho aqui, o primeiro, ó, 10% mais escuro, cinzinho. Pronto. E deixo o negrito e recolho. E vou no grupo geral agora, propriedades. O tamanho vai ser 34, altura, e 85, largura. Vamos para a posição agora. Posicionamento 955, horizontal, e 195 na vertical. Olha lá, já foi para o campo eficiência. Então, ó, de acordo com a imagem, ele obteve 90,06% do preenchimento, o resultado de eficiência. Tá? Então, agora nós vamos para qualidade. Mesma coisa, eu clico na ferramenta cartão, vou na medida número 7, percentual de qualidade, cliquei aqui, arrasto para vocês verem, e vamos fazer o tratamento. Vou desabilitar rótulos de categoria, valor do balão, fonte Calibri 16 e primeiro aqui, ó, cinzinha claro e negrito. Vou em geral agora, propriedades, o tamanho, altura, padrão 34 e largura 85. Posição na horizontal 1140 e 195 na vertical, para ficar alinhado. Recolho, praticamente nossos cartões já estão prontos com os resultados. Então, que nem eu falei, olhando para a imagem por si só, apresenta que atingiu 100%, porque está apresentando aqui que ele preencheu na sua totalidade.
mas ele preencheu somente 96, somente não, ele preencheu 96,76% da imagem, quase 100%, tá? A imagem, que eu falo, a imagem por si só, ela já demonstra para o usuário final, o gestor da empresa, como está sendo o resultado, porque ele olhando aqui, ó, o resultado de qualidade foi bom, eficiência, produtividade, nem tanto. Agora, quando você insere o resultado mesmo, então ele, além da imagem, já auxilia, né, na interpretação dos resultados, né, dos indicadores de performance, e você inserindo também o resultado obtido, fica muito mais fácil. Uma coisa complementa a outra, né? Então você já tem imagem, né, que o próprio ditado diz, né? Uma imagem diz por si só. E aí você tendo o resultado, as duas faz o complemento aí. Então fica muito mais fácil a interpretação e a tomada de decisão também. Então, pessoal, é bem simples, né? Você obtendo essa medida, aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Quando eu comecei a estudar para trabalhar, desenvolver esse projeto de dashboard no Power BI, o que me travou foi simplesmente como que trabalhar com as imagens, né? O gráfico de preenchimento. No Excel, eu já sabia, né? Também aprendi, né? Com esses profissionais, né? E no Power BI eu já não sabia como trabalhar. Eu vou inserir um gráfico normal, enfim. Aí pesquisando, né, nos canais que eu sou inscrito, um desses profissionais ensina como trabalhar com gráfico de preenchimento no Power BI. Aí assisti a videoaula, fui entendendo passo a passo. Ele disponibilizou o arquivo, porque quando ele começou a desenvolver, eu vi que era bastante complexo. Também não tinha o conhecimento como desenvolver essa medida. E ele disponibilizou para as pessoas inscritas no seu canal. E eu também, nada mais justo, quando eu desenvolvi. Eu também tenho 5 videoaulas no meu canal ensinando como desenvolver esse projeto no Power BI e também tem no Excel também, pessoal. Então você tem condições de aprender nas duas ferramentas, beleza? E nada mais justo eu também estar disponibilizando esse arquivo TXT para vocês, tá? Aprendendo como trabalhar com gráfico de preenchimento, independente dos segmentos do projeto, seja ele produção, vendas, financeiro. Então, a imagem que você vai estar trabalhando é de acordo com o projeto que você está desenvolvendo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa é qual a imagem que eu vou estar utilizando para esse gráfico de preenchimento. É para a área comercial? Então eu vou estar buscando para a área comercial. Se é para a área de qualidade, para a área de qualidade. Se é para produção, enfim. Aí pesquisa no Google, achou a imagem que vai atender o seu projeto, simplesmente clique em cima dela, depois botão direito, copiar link da imagem. Aí nesse arquivo TXT que eu estou disponibilizando, você vai lá e faz o Ctrl V, entre aspas, e está pronto. Beleza? Aí, seguindo o passo a passo dessa videoaula, você tem como trabalhar tranquilamente com o gráfico de preenchimento utilizando imagem no Power BI. Bom, pessoal, a nossa videoaula encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem no comentário. Na medida do possível, eu estarei respondendo para vocês. Tá? Vou fechar aqui. Vou fechar todas as ferramentas que trabalhamos aqui. Não vou salvar. Tá? Bom, pessoal, mais uma aula desenvolvida. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um like, vocês vão estar ajudando o canal do Anderson a prosperar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a próxima videoaula. Grande abraço a todos.